declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Galera, mais um Cinestan no ar. Tudo bem, pessoal? Começando aí o programa. O programa de hoje eu vou falar sobre uma série maravilhosa. Essa eu falo com entusiasmo porque eu estou adorando. Está na primeira temporada, vai ter mais temporadas. Ela se chama The Crown. The Crown, para começar, é bonito falar The Crown, né? Quando a pessoa que está assistindo The Crown, é verdade? Não ar, né? E The Crown é sobre... The Crown quer dizer a rainha não, a coroa, né, animal? Quer dizer a coroa. E é sobre a história de Elizabeth II. Esta aqui é Elizabeth I, tá? Só para deixar claro, a Elizabeth II é da casa de Windsor. Essa aqui é de uma outra dinastia inglesa, de uma época, inclusive, do Henrique VIII. A atual família descende da rainha Vitória, que assumiu o trono aos 18 anos depois da morte do tio, o rei Guilherme IV, do pai e dos 3 irmãos mais velhos. A era vitoriana durou de 1837 até a morte da rainha em 1901. Vitória se casou com o primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburg-Gotha, e teve 9 filhos. Entre eles, o rei Edward VII e a princesa Alice, que é bisavó do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth II. Até algum tempo era costume os primos distantes se casarem para manter a linhagem real. Já o rei Edward VII, bisavô de Elizabeth II, teve 6 filhos com a rainha Alexandra da Dinamarca. Seu sucessor foi o primogênito, o rei George V, que se tornou próximo ao trono com a morte do irmão mais velho. Foi no reinado de George V que a família real ganhou o nome Windsor. Por causa do comportamento, o rei temia que o filho mais velho assumisse o trono, o que acabou acontecendo em 1936. Edward VIII ficou apenas 11 meses como rei e abdicou quando foi proibido de se casar com a amante Wallis Simpson, que também era divorciada. Desta maneira, o pai da atual rainha subia ao trono no ano seguinte. Jorge VI reinou durante a Segunda Guerra Mundial e morreu em 1952. A filha mais velha e irmã da princesa Margaret foi coroada rainha Elizabeth II com apenas 25 anos de idade. Mas a série The Crown é com a Claire Foy. Claire Foy nasceu em 84, atriz do filme, faz o papel da Elizabeth. Ela acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz, mas é uma atriz que realmente é jovem. Eu nunca vi, ela já fez alguns filmes, mas eu não vi, eu não posso opinar. O elenco tem outras pessoas também. Matt Smith, que faz o papel do príncipe, né, Philip, né, e principalmente o John Lithgow, que é sensacional. O Lithgow tem filmes maravilhosos, né, e é um ator consagrado, e faz o personagem, para mim, que é um dos mais interessantes, que é o Winston Churchill. Né, o Churchill, ele era o primeiro-ministro na época em que Elizabeth foi coroada, e você sabe que a tradição lá é o primeiro-ministro se encontrar com a rainha semanalmente para tratar de assuntos de Estado e de governo. Então é o encontro do chefe de Estado, que no caso é a rainha, com o chefe de governo, que no caso é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, e na época era simplesmente o grande estadista Winston Churchill. There comes a time where one must draw a line in the sand. And the job of drawing that line falls to cabinet, ma'am, not to you. Something your dear late papa would certainly have taught you had he been granted more time to complete your education. Qual é a história? Eu vou contar o tempo da temporada, o tempo da série. Entendeu? Eu não vou além da temporada, porque a temporada termina com ela ainda jovem. Entendeu? Ela não está idosa. A rainha Elizabeth nasceu no dia 21 de abril de 1926. Então ela completou ano passado 90 anos. Ela vai completar agora 91. Então, se a série terminou com ela ainda, né, jovem, com 20 e poucos anos, eu acredito que como ela tem, por enquanto, né, 90 anos, deve ter umas 18 temporadas, eu acredito, né? No mínimo, né? Se for nessa lentidão, que inclusive o pessoal reclama da lentidão. Eu adoro lentidão. É por isso que eu gosto também de Downton Abbey. Quem gosta de The Crown, quem gostou de Downton Abbey vai adorar The Crown e vice-versa.
This young woman had a massive responsibility put on her at a time when she's grieving and she's had a terrible loss, the death of her father. And then her whole life changed. Então a série, ela tem também uns detalhes interessantes, que é o seguinte: a série, ela é caríssima. Ela foi a série mais cara da história. Ela custou 130 milhões de dólares a primeira temporada. Você vê como é que a Netflix está investindo cada vez mais em séries. E não só isso, você vê que vários atores de Hollywood importantes, peso pesados, estão abandonando o cinema e indo para o mundo da série. We probably made 300, 350 principal costumes, and we had over 7,000 extras, all of which had between 2 and 5 costumes. So we had a core team of between 35 and 40 people in the costume department at any time. And sometimes I went up to 80 or 100. It's a huge scale and so ambitious, but every possible angle to everything has been thought about, and everyone is so meticulous at their job and so brilliant at their job. So a lot of the dresses that I wear are replicas of things that she wore. On the wedding dress, we had teams of 6 people working for 6 weeks, just embroidering the train and the dress. Também é legal que os personagens estão vivos. Os dois. A primeira temporada foi centrada basicamente no romance, não no romance, mas na história da Elizabeth, que vai assumir o trono na morte do pai, vou contar a história, mas no casamento, começa com o casamento dela com o Philip, né, o príncipe Philip, que era príncipe da Dinamarca e da Grécia. Elizabeth se apaixonou por Philip no dia em que bateu os olhos nele. Ela tinha 13 anos e ele 18. Ela era a herdeira do trono inglês. Ele, um cadete naval nobre e pobre. Mas ela virou rainha pelo seguinte: o rei não era o pai dela, o rei era o tio, Eduardo VIII. Ele era o rei. O pai dos dois morreu, né? O pai do Eduardo VIII e do pai da Elizabeth, né? Que vai virar o rei, né? George VI. O pai dos dois morre, George V. E aí o filho mais velho assume, que é esse que eu falei, o Eduardo VIII. Só que ele, no final do ano, em dezembro, ele surpreendentemente abre mão do trono, abre mão da coroa por uma paixão arrebatadora. Uma socialite americana, o Wallis Simpson. O Simpson, inclusive, era o nome do ex-marido dela. Então imagina o escândalo na época, um rei da Inglaterra abrir mão da coroa para casar com uma mulher divorciada de 2 maridos que estavam vivos. To think you turned all that down. That chance to be a god. I turned it down for something greater still. For love. Entendeu? Então isso foi um choque. Você imagina, né? Foi um escarcéu danado. Aí ele abriu mão, assumiu o irmão, que não estava preparado para ser rei, porque ele não era da linha sucessória. O que abriu mão não tinha filho, não deu tempo. Então ele assume o irmão dele. E o irmão dele, que é o Rei Gago, é o do discurso do rei. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer. Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Um filmaço, né, com Colin Firth, sensacional, Geoffrey Rush, não é isso? Ele é o rei Gago. É um rei instável, um rei nervoso, ele tem problemas, né, com a fala, aquilo deixa ele inseguro. A série nem vai muito por aí. Mostra ele, mas mostra ele mais doente. Tanto é que a série começa com ele cuspindo sangue. Ele vai morrer de câncer no pulmão. E ele morre novo, ele morre com 56 anos. E quem que ele tinha de filho? Ele tinha filhos. Ele tinha 2 filhas. Ele tinha a Isabel, que a gente chama de Elizabeth, que é a Elizabeth, e tinha a Margarida, que é a Margaret, né? Ele tinha essas 2 meninas. E aí, quando ele assume o trono, imediatamente a Elizabeth vira a sucessora presumida, né? Por quê? Porque ela, se ele, o pai dela, tivesse um filho enquanto ele era rei, ele foi rei de 36 até a morte dele em 52. Quem assumiria, ele na verdade ele foi coroado em 37.
O irmão abdicou em 36 e ele foi coroado em 37. Então ele foi rei de 37 até 52, quando ele morreu. Se nesse intervalo tivesse nascido um filho homem, né, um menino, ele tomaria o lugar da sucessão da Elizabeth. Mas isso não aconteceu. E ela vai acabar assumindo o trono em 53. We have a new sovereign, young and a woman. Let us give her a coronation that is befitting of the wind of change that she represents, modern and forward-looking. Assume Elizabeth garota, né? Ela sem ter sido preparada, né? Ela não foi preparada para ser rainha, o que é muito comum, né? Quando você tem já a certeza de que você está na linha sucessória, você é tratado de uma forma separada, diferente, e ela não teve esse preparo. Então, eu acho que assim, uma das coisas mais interessantes da série é primeiro a transformação dela, pessoal, né? Dela perceber aonde ela está se metendo. The less you do, the less you say, or think, or feel, or breathe, or exist, the better. But where does that leave me? Entendeu? Que nem sempre é positivo, né? Você está assumindo um cargo que é maior do que qualquer outro ser humano. Então é interessante a transformação, porque no início da série vai ter spoiler. Toca o sirene. No início da série, o Philip, que aí eu vou falar do Philip. O Philip é arrogantão, o Philip é mitidão. Isso eu sempre soube, né? Eu sempre li sobre a Rainha Elizabeth, sempre vi que o príncipe Philip é meio nojentão, trata mal os empregados, até hoje. E aí a série mostra o caráter dele do início e confirma um pouco isso. Porque quando ela se casa com ele e ela está apaixonadíssima, ele obriga ela no voto do casamento, a dizer que vai obedecer a vida inteira ele. Né? Então mostra um pouco o ar dele de superioridade. Tipo, sou homem, você é mulher e você vai me obedecer. Are you my wife or my queen? I'm both. I want to be married to my wife. I am both, and a strong man will be able to kneel to both. I will not kneel before my wife. Your wife is not asking you to. But my queen commands me. Yes. I beg you make an exception for me. No. Só que as coisas mudam. Esta mulher virou rainha. E aí, quando acontece o casamento, que é uma cerimônia televisionada, e é a primeira vez que acontece o televisionamento de uma cerimônia de coroação, foi a primeira vez na história que isso aconteceu, ela obriga ele a se ajoelhar. Porque ele não queria se ajoelhar perante ela, entendendo que seria um papel menor de homem, que ele estaria submisso a uma mulher. Só que aí ela já está num ponto em que ela se entende não mais como homem ou mulher, mas como monarca. E como monarca, meu filho, você vai ter que se ajoelhar. Her Majesty's coronation took place in Westminster Abbey on the 2nd of June 1953. Representatives of the peers, the commons, and all the great public interests in Britain, the prime ministers and leading citizens of the other Commonwealth countries, and representatives of foreign states were present. Também é uma transformação, que não deixa de ser pessoal, em que ela começa a perceber que ela é uma instituição. Então, por exemplo, as liberdades que ela tinha enquanto ela não era rainha, ela não vai poder mais ter. A relação dela com a irmã é sensacional, porque a irmã dela tem um caso com um funcionário da coroa, um sujeito que tem um tenente, não esqueci agora o cargo dele, militar, que tem uma importância, mas não é nobre, nada disso. É um romance que foge do protocolo real. Elizabeth condena. Elizabeth no início tenta ajudar a irmã, mas percebe que o cargo lhe limita. I saw that look between the two of you. You must tell no one. Margaret. As Queen, you are defender of the faith. It is my duty to refuse Margaret marriage to a divorced man, and yet I will be breaking a promise not only to my sister, but also to my late father. A Elizabeth perdeu a mãe
e a irmã no mesmo ano, se eu não me engano, em 2002. Em 2002 morre a rainha mãe, né? Também morreu com 103, 104 anos, sei lá quantos anos, morreu já com bastante idade. A Margaret não morreu tão idosa não. Mas então a série, ela mostra toda essa transformação, mostra como o poder da coroa molda a pessoa deixa de ser um ser humano qualquer e começa a se transformar numa instituição, praticamente isso. E um detalhe que eu queria contar, e que a série ainda não abordou, e ela deve chegar até lá, é que a Elizabeth, não faz muito tempo, mudou as regras de sucessão. Porque na época dela, como eu disse, se tivesse nascido um irmão, ela perderia a chance de ser rainha, ela deixaria de estar na linha sucessória direta. Ela mudou a regra. A partir de agora, o mais velho, não importa se homem ou mulher, assume o trono. Becoming queen at such a vulnerable age brings a set of responsibilities which then makes the subsequent conducting of a marriage or any family relationships incredibly difficult. We are putting the audience at the heart of this family and the crisis and the trials and the tribulations and the struggle of the family and their relationship to government. So it's not just the story of a family, but the story of post-war Britain. Então essa série, para mim, é a melhor série que eu já vi. Eu já vi algumas outras séries, mas para mim essa é a que mais me bateu, porque eu adoro história. As falhas históricas não são perceptíveis, a série é quase toda documental, sabe? Ela é bem fidedigna ao que aconteceu. Evidentemente tem suas pequenas licenças poéticas, mas nada que te tire do rumo para conhecer a história, a trajetória dessa, que é a rainha mais longeva da história da Inglaterra. Então, se você não viu, vale a pena. Netflix, The Crown, melhor série do ano, na minha opinião. E é isso. E não deixem de se inscrever. E sempre lembrando, galera, para receber os vídeos atualizados, você precisa apertar esse botãozinho que está aparecendo aí, que aí você recebe essas atualizações direto no seu telefone. Beleza? Até o próximo Cine História. Por favor, não deixe de compartilhar. Se vocês gostaram do programa, por favor, coloquem o like e espalhem a notícia de que o Cine História voltou com tudo em 2017. Valeu, galera. Até a próxima.